dia, boa tarde, boa noite, que hora que você for assistir esse vídeo, já vai estar disponível para você. Se quiser voltar para ver de novo, tá tranquilo. Nós vamos trabalhar, pessoal, com o sistema respiratório, certo? Lembrando que nós temos a respiração fisiológica e nós temos a respiração celular. A respiração celular envolve aquelas partes todinhas que vocês conhecem lá. Nós temos a glicólise, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória. E nós temos a respiração fisiológica que compõe o nosso trato respiratório. O nosso trato respiratório é composto pelas fossas nasais, é composto pela faringe, laringe, brônquios, traqueia, brônquios, bronquíolos e no final nós temos a bolsa terminal, que são os alvéolos pulmonares. Beleza. Primeiro, pessoal, vamos falar das fossas nasais, certo? As fossas nasais, que é a primeira porção do nosso trato respiratório, ela é muito importante como entrada do ar. Essas fossas nasais, ela é composta por nossas narinas, ela é composta por células caliciformes, que tem uma produção muito grande de muco. Só para você ter uma noção, nós produzimos mais ou menos 500 ml de muco por dia. Esse muco ele tem uma função muito importante de englobar e aprisionar partículas. Que partículas são essas? Podem ser bactérias, pode ser fungos, pode ser fuligem, pode ser poeira. Tudo quanto é situação que entra pelas nossas fossas nasais que não seja ar, vai ser aprisionado por essas células, por esse muco produzido pelas células caliciformes. Outra situação que nós temos nas fossas nasais são os pelos, que também ajudam na retenção de partículas que está presente no ar, certo? Outra função muito importante das fossas nasais é o aquecimento do ar. Respirar pelo nariz tem uma importância muito grande no processo de aquecimento. O ar entra e, por causa dos caminhos tortuosos que nós temos no nosso nariz, por causa dos pelos e por causa do muco, esse ar vai ser aquecido. Então, função das fossas nasais no nosso processo respiratório. Ele tem uma função de retenção de partículas, ele tem uma função de filtrar o ar e tem uma função muito importante no aquecimento do ar. Essa é a função das nossas fossas nasais. Saímos das nossas fossas nasais, vamos embora para a faringe. A faringe ela é um órgão comum tanto ao trato respiratório quanto ao trato digestório, certo? A faringe, a função dela principal seria uma função condutora. Função da faringe, a função de conduzir o ar. Só que tem uma importância muito grande na questão é na faringe que nós temos o nosso reflexo do vômito. Então, quando você mexe na faringe, ela ativa o bulbo e esse bulbo faz com que você tenha os reflexos do vômito. Então, quando a gente coloca o dedo na garganta, quando você coloca uma espátula na garganta, aquela ânsia de vômito que tá, você acabou de mexer na faringe. Então, duas situações eu gostaria de comentar na faringe. Ela é um órgão comum, tanto ao trato respiratório quanto ao trato digestório, e é nela que nós temos o reflexo do vômito. Saindo da faringe, nós temos a laringe. A laringe, pessoal, na porta da laringe tem uma parte muito importante, que isso aqui é onde que pega geralmente o pessoal cobra em vestibular. Saiu da faringe, nós temos essa parte de cá seria o esôfago, essa parte de cá seria a laringe. Na porta da laringe nós temos um orifíciozinho que é chamado de glote. Essa glote, nós temos uma membrana que protege essa glote chamada de epiglote. Quando nós alimentamos, o alimento empurra essa glote e desvia para o lado do esôfago, certo? E vai para o trato digestório. Quando a pessoa tem o hábito de comer e falar ao mesmo tempo, geralmente, pessoal, ele tem uma confusão nessa epiglote. Então, essa epiglote, ela tem que permanecer fechada para o alimento descer. Se ela abre, o ar entra. Se você está comendo e a epiglote está aberta, o alimento pode entrar para o trato respiratório e você pode desenvolver uma situação que é chamada de broncoaspiração. Então, na entrada da laringe, nós temos a glote e a epiglote, certo? Então, quando a pessoa tem uma alergia, eu vejo esse comentário, eu tive um edema de glote. Você não tem edema de glote, na verdade você tem um edema de epiglote, porque a glote é o orifício e o epiglote é a entrada. Outra situação muito importante que nós temos aqui na laringe são as pregas vocais. As pregas vocais, elas se localizam exatamente na laringe.
certo? As pregas vocais das mulheres geralmente são mais finas. As pregas vocais dos homens geralmente são mais grossas. Por isso as mulheres têm a voz mais aguda e o homem tem a voz mais grave, certo? Saímos da laringe, nós temos a traqueia. A traqueia, pessoal, ela é composta de anéis cartilaginosos. Então, a traqueia ela fica mais ou menos nessa região do pescoço aqui, que nós conhecemos. Às vezes você vê aquelas intubação traqueal aqui, ó, fica bem aqui. A traqueia ela tem uma função muito importante. Assim como todo trato respiratório, a traqueia ela tem uma quantidade enorme de células produtoras de muco, que são as células caliciformes. Outra função da traqueia, ela também tem os cílios. Então acontece, você produz o muco e você produz os cílios. Esse muco aprisiona as partículas e os cílios varre esse muco para a laringe, depois para a faringe, e nós deglutimos esse muco cheio de partículas retidas. Vocês devem ter estudado a respeito da doença chamada de coqueluche. Aí a bactéria chamada de Bordetella pertucci, ela age exatamente nas células ciliadas da traqueia. E vocês lembram que ao parasitar essas células ciliadas da traqueia, ela impede as células de fazer o movimento dela. Então, as partículas ficam retidas aqui na traqueia. Aí nós temos os sintomas mais ruins da questão da coqueluche, que é aquela tosse bem profunda mesmo, porque as células ciliadas da traqueia foram contaminadas. Então, a função da traqueia é produção de muco e os cílios para varrer esse muco para a faringe, para nós deglutirmos esse muco. Aí, chegou na terminação da traqueia, pessoal, a traqueia vai se dividir em dois, certo? A traqueia se divide em dois, aqui estaria a traqueia se divide em dois aqui, ó, certo? Essa regiãozinha aqui, onde que você divide a traqueia dos brônquios, é uma região chamada de região da carina. Essa região da carina é uma região muito importante porque lá tem um monte de sensores da tosse. Todas as vezes que essa região da carina ela é agredida por alguma coisa, pode ser por uma bactéria, pode ser por um vírus, pode ser alimentos, qualquer coisa que agride essa região da carina, nós desenvolvemos o reflexo da tosse, certo? Então, a carina é que separa a traqueia dos brônquios. Chegamos nos brônquios, pessoal, o brônquio ele tem um tecido cartilaginoso muito semelhante à traqueia. Só que tem uma questão. A quantidade de células caliciformes produtoras de muco nos brônquios e a quantidade de cílios que nós temos no brônquios é muito maior. Então, quando você fala entre traqueias e brônquio, o tipo de tecido é semelhante, células ciliadas e células caliciformes produtoras de muco, só que em número maior, certo? Aqui nos brônquios, pessoal, eu queria que você entendesse uma situação. A função dos brônquios, ele é a última barreira para evitar que alguma coisa chegue ao pulmão, alguma coisa estranha, alguma coisa alheia ao ar. Então, é nos brônquios que você para a substância que não foi parada no nariz, não foi parada na faringe, na laringe, na traqueia, ela tem que parar nos brônquios. Um comentário que eu gostaria de fazer a respeito aqui dos brônquios é pessoas que têm o hábito de fumar. As pessoas que têm o hábito de fumar, pode ser cigarro, tabaco, pode ser maconha, pode ser narguilé. As pessoas que têm o hábito de fumar, eu queria que você gravasse essa palavra que eu vou falar aqui, ó. As células dos brônquios, ela vai ter uma hiperplasia, ou seja, você vai aumentar o número de células caliciformes e ela vai ter uma hipertrofia. Então, quando você tem uma hiperplasia e uma hipertrofia, a quantidade de muco produzido nos brônquios é muito grande. Então, geralmente, pessoal, as células dos brônquios vai aumentando e vai desenvolver um processo chamado de bronquite, certo? Só que essa bronquite, pessoal, é uma bronquite que a gente chama de bronquite crônica. Outra situação que o tabaco, principalmente o tabaco, faz, ele diminui o movimento ciliar das células bronquiolar.
Então, as células dos brônquios, o cigarro vai lá e inativa a célula ciliar. Então, além de você produzir muito muco, então você vai aprisionar bastante partícula, você evita que esses cílios se movimentem. Então, evitando esses cílios se movimentem, a quantidade de muco vai ficar acumulada nos brônquios. Então, vai desenvolver uma situação. Pessoa que geralmente fuma, geralmente ele tem muito isso. O ato de pigarrar, ele pigarra toda hora. Aquele pigarrar é o indício que algo não está certo mais nos brônquios, entendeu? E outra situação que vai, com o passar do tempo, ele vai desenvolver a tosse crônica. Geralmente pessoa que tem uma carga tabágica muito longa, que fuma bastante tempo, geralmente ele tem esse hábito muito comum de tossir. Então, geralmente isso é insidioso. Ele começa a dar 2 tossidas, aí 2 tossidas por dia, 3 tossidas. Com o progredir da doença, o que vai acontecer? Ele começa a tossir cronicamente e intermitentemente. Então, é muito comum fumante de longa data, ele tosse toda hora, o tempo todo. É um hábito comum dele tossir, porque aconteceu exatamente uma afecção dos brônquios. Outra situação que eu gostaria de comentar aqui com vocês é a questão dos brônquios, isso que é muito importante, é a questão da asma. Pessoa que é asmática... Pode continuar, a questão da asma. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é a questão da asma. Pessoa que é asmática, geralmente, pessoal, ele produz substâncias, ele é alérgico a substâncias que ela promove uma contração da musculatura brônquica. Então, quando a pessoa tem asma e ele tem alergia a determinadas situações, os brônquios dele começam a se fechar. Esse fechar porque houve uma ativação parasimpática, eu queria que você lembrasse disso, houve uma ativação parasimpática e houve uma contração dos brônquios. Essa contração dos brônquios impede que o ar chegue nos pulmões. E isso, pessoal, faz com que a pessoa tenha crise de apneia grave. Então, quando você fala em asma, o asmático, assim como a pessoa que tem bronquite, o problema dele é o fechamento dos brônquios graças a uma ativação parasimpática, mediada pela acetilcolina, que é o neurotransmissor dos parasimpáticos. Tanto é que quando a pessoa está com crise asmática, das maneiras de você tirar a pessoa daquela crise é você administrar adrenalina, porque a adrenalina faz parte do outro sistema, que seria o sistema nervoso autônomo simpático. Aí ele promove uma dilatação dos brônquios. Por isso que a adrenalina ela é chamada de broncodilatador, porque ela dilata os brônquios, certo? Saímos dos brônquios, pessoal, nós vamos chegar nos bronquíolos. Os bronquíolos, assim como os brônquios, também são formados por anéis cartilaginosos. Só que agora, pessoal, são muito mais fininhos, vocês são bem delgados. A função dos bronquíolos é entrar e formar a árvore brônquica. Essa árvore brônquica vai ter uma terminação cega e essa terminação cega é formada por sacos alveolares. Então, os bronquíolos, com a sua terminação, cada bronquíolo vai ter uma terminação com fundo de saco cego. Essa terminação de fundo de saco cego seria os alvéolos pulmonares, certo? Os alvéolos pulmonares é a terminação e o conjunto bronquíolo com alvéolos pulmonares, nós vamos ter a formação do nosso órgão chamado de pulmão, certo? Então, a junção bronquíolos e alvéolos, nós vamos formar o pulmão, certo? Nós temos os 2 pulmões, pulmão do lado direito e pulmão do lado esquerdo. O pulmão do lado direito ele é formado por 3 lóbulos. O pulmão do lado esquerdo é formado por 2 lobos. A unidade funcional dos pulmões são os alvéolos pulmonares. Terminou os bronquíolos, começou os alvéolos. Dentro dos alvéolos, o alvéolo é a unidade funcional do pulmão. Lá o alvéolo ele é formado por 3 tipos de células. Nós temos as células pneumócitos tipo 1,
Esses pneumócitos tipo 1, ele tem uma função muito importante, ele tem uma função de revestir a parede interna dos alvéolos. Então, eu representei de preto aqui, ó, essa parte aqui de revestimento é o chamado pneumócito tipo 1. Esse pneumócito tipo 1, lembrando, ele tem uma função muito importante, que é o revestimento interno da parede dos alvéolos. Ele é formado por células, só existe um grupo de células que forma ele só. Saindo do pneumócito tipo 1, nós temos o pneumócito tipo 2. Na hora que você lembra dos pneumócitos tipo 2, é a parte que mais é cobrada no vestibular, esse pneumócito tipo 2. O pneumócito tipo 2, ele produz uma substância chamada de surfactante. Eu queria que entendesse essa parte, que essa parte é muito importante. São os pneumócitos tipo 2 que produzem essa substância surfactante. Eu queria que você lembrasse de surfactante. O surfactante ele tem a mesma função daquele detergente de pia. Qual que é a função de um surfactante? Ele quebra a tensão superficial da água. Então, esse pneumócito tipo 2, ele passa o tempo inteiro produzindo essa substância surfactante que tem uma função de quebrar essa tensão superficial da água. Como assim quebrar a tensão superficial da água? Porque nós temos duas substâncias importantes aqui. Nós temos a água, que é uma substância extremamente polarizada, e nós temos o oxigênio, o O2, que é uma substância apolar. Substância polar com substância apolar, elas não são miscíveis uma na outra. Então, o que essa substância surfactante faz? Essa substância surfactante, ela tira a tensão superficial da água, ou seja, ela anula a parte polarizada da água. Como ela é um fosfolipídio, que a gente chama anfipático, que tem uma parte polar e uma parte apolar, a parte polar vai se ligar à água e a parte apolar se liga no oxigênio. Então você consegue aumentar a quantidade de oxigênio dissolvidos aqui dentro dos alvéolos pulmonares, ó. Dentro dos alvéolos pulmonares, você faz esse aumento da concentração do oxigênio aqui e ajuda no processo de hematose, que seriam as trocas gasosas. Se você não produzir essa substância surfactante, a quantidade de oxigênio dentro dos alvéolos, a concentração é muito menor. Geralmente, quando você não produz essa substância surfactante, a pessoa entra num processo de, a gente chama de síndrome da angústia respiratória aguda, certo? Então é muito importante esse pneumócito tipo 2 produzir essa substância surfactante. Grava isso aqui, ó, que é a parte que mais é cobrada em prova. Essa substância surfactante, ela tem uma função de quebrar a tensão superficial da água. Quando o recém-nascido nasce, quando o médico tira o neném da barriga da mamãe, esses pneumócitos tipo 2 estavam inativos. Então, na hora que o neném entra em contato com o ar, ele tem que começar a funcionar imediatamente. Então, é por isso que é muito importante o choro do neném ao nascer. O choro do neném ao nascer, ele tem uma função primordial de ativar o pulmão e fazer com que o pulmão produza essa substância surfactante, ó. E isso aqui, quando a criança nasceu, a gente chama de criança de bebê a termo, ele nasceu no tempo certinho, que são os 9 meses de gestação, esses pneumócitos tipo 2 está bem madurinho, entendeu? Aí eu tiro o neném de lá, aí se o neném não chorar, o médico tem que bater na bundinha do neném para ele ativar o pulmão dele. Esse ativar o pulmão é ativar a produção de substância surfactante por esses pneumócitos tipo 2, certo? Então, isso é a função daquele ato de chorar do neném. O chorar do neném, quando ele sai, é ativar o pulmãozinho dele. Caso não haja a ativação desses pneumócitos, o médico tem que ficar muito esperto com isso, porque a criança entra numa situação que a gente chama da síndrome da angústia respiratória aguda. Se permanecer, a criança geralmente pode morrer, certo? Então tem que ficar esperto com esse choro do neném logo ao nascer. Depois, nós temos as células endoteliais. As células endoteliais, ela compõem os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos que irrigam o pulmão. Lembrando que o pulmão é um órgão extremamente vascularizado. Aí, eu representei aqui, ó, esses vasos sanguíneos aqui, as células que compõem esses vasos sanguíneos são as chamadas células endoteliais. Essas células endoteliais que compõem os vasos sanguíneos vão trazer o sangue rico em qual substância? Rico em gás carbônico. Então, ó, aqui nós temos o gás carbônico e aqui nós temos o oxigênio.
que vai acontecer? Por causa de uma diferença de pressão, a pressão parcial do gás carbônico no sangue venoso é maior, então ele vai para lá, para o interior dos alvéolos, e o oxigênio, pessoal, faz o caminho contrário. Ó. Essa troca de gás carbônico para dentro dos alvéolos e oxigênio para dentro do vaso sanguíneo, nós chamamos isso aqui de hematose. Hematose. Então puxa uma setinha e escreve hematose, é as trocas gasosas que acontecem entre os capilares sanguíneos e os alvéolos pulmonares, certo? Depois que entrou esse oxigênio aqui, o que vai acontecer? A substância surfactante vai quebrar a tensão superficial da água e vai fazer com que esse oxigênio se dissolva aqui dentro dos alvéolos pulmonares e aumenta a concentração de oxigênio aqui dos alvéolos pulmonares, certo? Beleza, pode. Então, esse processo chamado de hematose é uma parte que é muito importante vocês memorizarem, é uma parte que é muito cobrada. Hematose seria as trocas gasosas. As trocas gasosas entre o oxigênio e o gás carbônico, entre o capilar e os alvéolos pulmonares. Fechado? Pessoal, então essa é a primeira parte do sistema respiratório. Ela tem essa dinâmica e assim uma parte que o pessoal cobra bastante em prova. Caso vocês tenham dúvida, pessoal, você tem a opção do voltar e não voltar, e é interessante que você memorize cada parte, certo? E assim, vai no seu material de exercício, lá na parte de fisiologia respiratória, tem muitos exercícios. Caso vocês tenham dúvida, entre em contato com a gente. O colégio vai disponibilizar várias plataformas para vocês tirarem dúvida com os professores. E no que tange a parte de sistema respiratório, pode procurar a mim ou aos outros professores de biologia. Pode procurar o Altamiro, pode procurar o Paladino, tudo dentro da equipe de biologia da escola. Muito obrigado, gente.